dos versículos 35 a 51. Eu não vou ler todos de uma vez, nós vamos pausadamente. Espero que você não fique entediado, porque é um texto bastante conhecido, mas eu queria te mostrar hoje à noite que fazer discípulos pode acontecer de uma forma muito diferente de um para com o outro. Você talvez foi chamado de uma forma, eu fui chamado de outra forma. O Antônio diz que com ele isso aconteceu gradativamente, que ele não pode especificar um dia específico em que isso aconteceu. Já para mim o dia está bem na mente, não lembro o ano e a data, mas lembro a idade que eu tinha, a pregação ou o tema da pregação, com quem foi. Então cada um foi chamado de uma forma. E fazer discípulos é exatamente isso, né? O versículo 35 e 36 vai nos dizer: no dia seguinte, João Batista, estava outra vez com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Eu chamaria isso aqui de passando o bastão. João Batista havia feito o ministério dele, apontando pessoas, para o arrependimento, preparando os corações dessas pessoas para receberem o Messias. E agora, no versículo 3, ele tira o foco de cima de si mesmo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Como que dizendo, ele vai dar agora continuidade, ele procura afastar os seus seguidores de si mesmo, apontando para a verdadeira luz do mundo, que é Jesus. Então, estava na hora de a influência de João Batista diminuir sobre aqueles que o estavam seguindo e o impacto que Jesus apresentaria sobre a vida das pessoas aumentar, Então, o princípio do ministério de Jesus foi muito pequeno, mas como fermento que a gente coloca na massa do pão, lentamente crescia, tocando vidas, e uma vida após a outra, alcançando assim o mundo inteiro, do qual hoje nós fazemos parte, Então, se você e eu olharmos para o tipo de pessoas que Jesus escolheu se associar, nós vamos notar que ele não encontrou esses discípulos em escolas superiores. Ele deliberadamente ou propositalmente, ele escolheu pessoas como eu e você, pessoas comuns, E escolheu 12 para um relacionamento muito próximo consigo mesmo, relacionamento que iria mudar os caráteres dessa pessoa. Então, ele escolhera 12 para serem treinados, discipulados, enquanto andavam com ele naqueles 3 anos em que o ministério dele durou. Também ensinaria a eles como se multiplicar depois que ele fosse. Então, essa proximidade, a gente fala muito em discipulado. Teve uma época que a palavra discipulado quase se tornou saturada aos nossos ouvidos, Mas olhando esse texto essa semana, eu fiquei pensando, Jesus trabalhou especificamente com o discipulado. Ele treinou esses 12 para que esses depois, com a perseguição, fossem dispersos pelo mundo da época e essa palavra do Evangelho literalmente alcançasse o mundo inteiro. Então, muitas vezes a gente olha para pessoas que estão sendo usadas por Deus e talvez a gente pense assim, poxa vida, se eu tivesse nascido num país diferente. Quando a gente falou semana passada sobre o ministério do Márcio e da Keila na Amazônia, eu fiquei pensando, puxa vida, eu queria conhecer esse lugar. Eu também queria ter trabalhado num lugar pitoresco assim, diferente assim. Mas aí eu olho e eu fico pensando, eles saíram do nosso meio, Rosinete? Da nossa época de mocidade, da nossa época de retiro de jovens. Naquela época eles estavam namorando, depois noivaram, casaram e a gente se separou. E cada um foi para um lado. Então, a gente pensa, puxa, se eu tivesse feito uma escola bíblica, se eu pudesse ter um emprego melhor, então eu estaria numa posição melhor para servir a Deus. E não é isso que Deus quer. Durante muito tempo eu fiquei me culpando, puxa vida, se eu soubesse tocar melhor esse meu instrumento, Se ele fosse assim mais, Por outro lado,
em todos os lugares onde eu passei, que não tinha instrumento nenhum, isso que eu aprendi a tocar em pouco tempo, conduziu louvores através de tantos lugares de Santa Catarina. Tantos aprenderam com o pouco que eu sabia e seguiram adiante numa escola de música, buscando aperfeiçoar, e hoje são bons músicos, enquanto eu continuo ali, na retaguarda. Tenho ciúme disso? Não. Mas muitas vezes quando você estuda a palavra, você pensa assim, puxa vida, o que eu podia ter feito diferente para ser melhor? Mas o que é melhor para Deus? Né? Então, quando nós passamos a examinar a palavra de Deus, aqueles a quem Deus chamou, a quem o Senhor chamou, eles não tinham uma história de conversão poderosa. Eu sempre vou usar Antônio como exemplo, porque talvez se ele olhar para a vida dele, ele vai dizer, eu não tive uma história de conversão tão poderosa assim. Ela aconteceu gradativamente, né? Enquanto a gente ouve pessoas que foram assassinos e assim por diante, que tiveram uma reviravolta em sua vida, da noite para o dia, quando encontraram o Salvador Jesus. E o versículo 35 nos diz que no dia seguinte, João estava outra vez ali, e estava com 2 dos seus discípulos, e viu Jesus passar, e os 2 saíram da companhia de João Batista e passaram imediatamente a seguir Jesus. João podia ter dito assim, puxa vida, estou perdendo, né? Estou perdendo, mas não. João estava disposto a retrair, a recuar, para que Jesus tivesse evidência. E quem eram esses 2 discípulos? Nós vamos falar de 4 discípulos hoje à noite, e como Jesus impactou a vida deles. Um deles era André, e o outro, muito provável que fosse João, que foi quem escreveu esse evangelho, né? E pelo relato, você observa que Jesus impactou a vida dele, visto que João lembrava exatamente a hora que ele encontrou Jesus, a 10ª hora, ou 4 horas da tarde, quando eles encontraram Jesus e começaram a segui-lo, né? João era um palestino galileu, filho de Zebedeu, de Salomé, e tinha um irmão mais novo chamado Tiago. Era pescador, junto com seu pai e seu irmão. Estava seguindo os passos do pai quando foi chamado por Jesus. O irmão dele, Tiago, foi um dos 12 e o primeiro a ser martirizado por Jesus. E esses 2 irmãos, filhos de Zebedeu, foram chamados de filhos do trovão. Eu não sei como é com você, mas muitas vezes quando alguém me dizia assim, isso aí, esse fruto não caiu longe da árvore. Porque tem características do meu pai que eu não gostava. Então quando alguém me dizia, esse fruto não caiu longe da árvore, eu ficava pensando, puxa vida, mas eu não quero ser conhecido e nem lembrado assim. E aqui Jesus apelida ou fala que esses 2 são filhos do trovão. E se a gente pensa numa trovoada, né? Sempre que vem uma trovoada, ela nos traz medo, ela evoca medo, e nós dizemos assim, lá vem tempestade, né? Não falamos assim, lá vem a tempestade de verão. Então, era de se esperar que alguém que tivesse esse apelido fosse uma pessoa poderosa, barulhenta, imprevisível, né? E Jesus chamou João dessa forma, porque Jesus conhecia a tendência que ele tinha de dar vazão aos sentimentos dele. Eu muitas vezes dou vazão aos meus sentimentos, né? E o Antônio diz assim, calma, tô só conversando com você. E a tempestade já quase começou, né? Calma, eu tô só conversando, né? E eu vou dar um exemplo de João, de extravasar esse sentimento. Certa vez, os discípulos entraram em um povoado da região da Samaria, e os moradores dali, tem um celular tocando, deixa ele tocar, e os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque ele na verdade estava indo na direção de Jerusalém. E aí, quando os discípulos Tiago e João viram isso, que o povo de Samaria não queria receber Jesus, João já disse assim,
O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Para acabar com esse pessoal todo aí? Consegue visualizar esse temperamento de João? Senhor Jesus, quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? E Jesus virou-se para ele e o repreendeu. Puxa vida, ser repreendido por alguém que a gente ama é duro também, né? Porque João estava aprendendo a amar esse Jesus. E pouco antes desse incidente, João chegou para Jesus e disse assim: olha, Jesus, eu tentei impedir um homem lá que estava tentando expulsar demônio, porque ele não era discípulo nosso. Mas Jesus explicou para ele: olha, João, quem não é contra nós é por nós. Se ele está fazendo, mesmo não sendo discípulo, deixa ele fazer. Isso você vai encontrar lá em Lucas, né? Então, além desses dois irmãos serem pessoas impetuosas e irritáveis, também eram pessoas egoístas. Por que eu digo isso? Porque foram os dois que solicitaram um lugar de honra e poder no reino de Deus. Então veja, além de terem esse lado negativo, ainda eram orgulhosos também, ainda queriam um lugar de honra no reino, né? Então, se você olhasse esses dois, você poderia antever tempestade, né? Dizendo assim: um desses aí ainda vai morrer algum dia, em alguma briga, em algum choque com o governo romano, ou até pode ser expulso da igreja por ser ambicioso e sedento de poder. Existia alguma coisa especial nesses dois para Jesus atraí-los a si? Você vai olhar e vai dizer: nada. Mas sabe, João transformou-se em alguém poderoso, sim, mas gentil. Ele era franco, mas ao mesmo tempo amável. Ele era corajoso, né, em dizer: olha, manda vir fogo do céu, posso mandar vir fogo do céu e queimar tudo isso aqui? Mas ele tornou-se um homem humilde. Não existe nenhum acontecimento assim que diga, que possa explicar exatamente, foi esse dia que João foi assim, transformado de súbito. Não, foi um crescimento. João lembra o horário que ele encontrou Jesus, mas a transformação foi acontecendo aos poucos. Jesus o leva para o círculo íntimo dele, juntamente com Pedro. E sabem, amados, o fato de ele ser aceito, amado e reconhecido pelo Senhor e ser cheio do Espírito Santo operou essa mudança. Será que nós muitas vezes não cometemos um erro nesse sentido, dizendo assim: o Hildo nunca vai dar nada, esquece, olha o gênio dele, olha o temperamento dele, olha isso, olha aquilo. Nós não fizemos isso já muitas vezes? Será que nós mesmos não estamos condenando essa pessoa, quando se nós talvez aceitássemos ele, amássemos ele, reconhecêssemos os pontos positivos? A irmã Alda, falecida irmã Alda, que era esposa do pastor Valdemur, Rosinete conheceu muito bem, Marcos também, ela sempre dizia: acredite você, até o diabo tem ponto positivo, até o diabo tem virtude. Sabe qual é? Ele é perseverante. Ele é perseverante em te tentar todos os dias, em tentar te enredar todos os dias com as suas artimanhas. Até ele tem ponto positivo. Então, será que nós, como irmãos, não podemos aprender a ver pontos positivos, mesmo que nossos temperamentos sejam difíceis, mesmo que Deus ainda esteja trabalhando em nossas vidas, né? Então, João estava tão dominado depois por Jesus, que ele nem menciona o seu nome no evangelho que ele escreveu. Ele, ao invés disso, descreve a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava. Olha a transformação que o amor de Jesus fez nesse João. E aí eu me lembro do meu pai, quando ele disse assim: quando eu cheguei na igreja, irmãos menonitas, que aquele gigante do pastor Henrique Löwen me deu um abraço, como eu nunca tinha recebido um. Eu me senti tão amado. E eu disse: deste lugar eu não saio nunca mais. Amor
É algo que as pessoas buscam tanto, né? Que mudança na vida desse homem que queria tanto poder e reconhecimento. E João, ele permanece como um grande exemplo do poder de Cristo de transformar vidas. Então, Cristo pode mudar qualquer um. Ninguém é sem esperança. Jesus aceitou João do jeito que ele era, filho do trovão, e o transformou naquilo que ele viria a ser. João é conhecido como o apóstolo do amor. Então, João foi testemunha dos milagres de Jesus, foi testemunha ouvinte das parábolas de Jesus, das confrontações de Jesus com os fariseus e outros líderes. João foi um estudante das palavras especiais usadas por Jesus para o ministério. João viu a transfiguração de Jesus no monte, esteve na última ceia com Jesus, esteve no jardim do Getsemane, foi o único dos 12 que esteve ao pé da cruz, foi aquele que recebeu de Jesus a incumbência de cuidar da mãe de Jesus, Maria. João viu o sepulcro vazio, João esteve presente no cenáculo, no derramamento do Espírito Santo. João esteve na praia quando Jesus faz uma fogueira para que juntos tivessem uma refeição. João esteve na ascensão de Jesus, além dele ser um grande líder da igreja em Jerusalém, pouco se sabe especificamente sobre o ministério dele. Diferente de Paulo, que aonde passava fundava uma igreja. Não se sabe isso de João. Se sabe no que ele se tornou como filho, né? Por volta de 94 depois de Cristo, João foi banido para a ilha de Patmos. Lá ele recebeu a dramática visão do futuro, de onde nós temos hoje o livro de Apocalipse. João era o apóstolo mais velho da igreja. Todos os outros já haviam morrido como mártires. João foi o único que não morreu como mártir. Faleceu em 100 depois de Cristo. Então, ele chegou a uma idade bem avançada. Então, nós temos na vida de João um maravilhoso exemplo, né, de uma vida inteira a serviço de Cristo, que começa bem jovem e vai até o avançar da idade. 3 anos intensos, né, com Jesus, onde ele absorve este amor, tornando-se nesse discípulo amoroso. Então, uma fantástica transformação. A pergunta é, será que o nosso compromisso, se olharmos, João foi comprometido com Jesus até o fim. Será que esse nosso compromisso com Jesus é assim também? Será que durará com o passar dos anos? Sabe, a verdadeira prova de um atleta não começa quando ele inicia a sua corrida, mas quando ele a termina. Ele não precisa terminar em primeiro lugar, desde que ele termine. O mesmo acontece com a nossa fidelidade a Cristo. Será que ela vai perdurar até o fim? Será que nós vamos chegar ao final da corrida? Será que o diabo vai conseguir nos enredar? A Bíblia diz, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao vosso redor buscando a quem possa tragar. Então, eu, Ingrid, não posso dizer hoje, eu vou ficar firme até o fim. Eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ter comprometimento, eu preciso ter fidelidade. Muitos que a gente conheceu começaram bem, mas não chegaram ao final da jornada, não chegaram ao final do caminho, se desviaram. Eu sei de um jovem de Rio do Sul que fez seminário e que hoje prega declaradamente que Deus não existe, que Jesus não existe. Foi alguém que fez parte do grupo de jovens na época que eu estava lá, foi alguém que participava dos nossos retiros, foi alguém que fez teologia no nosso seminário e é hoje alguém que prega a inexistência de Deus. Começou bem a carreira, mas não chegou ao final dela. Deus queira que, sendo conhecedor da verdade, ele ainda tenha tempo para se arrepender. No versículo 37 diz, quando os 2 discípulos de João Batista ouviram isso, saíram,
seguindo Jesus. Então os dois discípulos saem. E Jesus, você vai anotar no versículo 38, Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus olha para trás e pergunta: o que é que vocês querem? E a resposta foi: onde é que o Senhor mora? Onde é que o Senhor está hospedado? Não era assim quando nós tínhamos campanhas evangelísticas, que a gente queria conhecer aquele evangelista que aos nossos olhos era tão fabuloso, né? Que tinha aquele poder encantador de trazer a palavra, de trazer multidões à frente. Olha, onde é que o Senhor está? Será que a gente pode conversar com o Senhor um pouquinho? Será que a gente pode conhecer o Senhor melhor? Eu, pelo menos, era muito empolgada nisso, né? E era quase como se esses dois aqui perguntassem: a gente pode acompanhar o Senhor até onde a gente está? Para a gente ir conversando pelo caminho? E eles foram até onde Jesus estava hospedado e com certeza conversaram até noite adentro. E foi esse sentar-se com Jesus, né? Esse visitá-lo onde ele estava hospedado, que nos faz ver que Jesus sempre tinha tempo para as pessoas. Ele nunca ia dizer: olha, não tenho tempo para você agora. Quando os discípulos tentaram barrar as crianças dizendo: olha, longe, Jesus não tem tempo para as crianças, que mentira. Jesus disse: parem com isso, deixem as crianças virem a mim. Bom se vocês se tornarem como eles. Inocência deles, a sinceridade deles, né? Então, Jesus podia ver nesses homens a fome e ele queria satisfazer. Então o Senhor abriu espaço para discipular esses dois que queriam segui-lo. Então, muitas pessoas seguiram Jesus, nós sabemos disso. Uns seguiram por razões políticas, né? Queriam assim que Jesus liderasse uma revolta contra a ocupação romana. Alguns, como Judas, seguiram Jesus por motivos mistos, né? Judas, por exemplo, gostava de mergulhar a mão na bolsa de dinheiro e roubar alguns recursos. Então, muitos seguiram Jesus. E Jesus permitiu que esses dois o seguissem e expressassem o que estava acontecendo dentro deles, né? E se Jesus fizesse essa pergunta para nós hoje: Cláudio, o que você quer de mim? Marcos, o que você quer de mim? Se Jesus olhasse para nós hoje pessoalmente e perguntasse: o que vocês querem? O que nós responderíamos? Qual seria a nossa resposta? O resultado dessa pergunta a André e João, de João nós já falamos, mas o resultado dessa pergunta a André, nós vamos ver no versículo 39. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. O resultado de André ter passado com Jesus na noite anterior foi: ele não conseguiu se conter. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, pegar seu barco, voltar à pescaria, seja lá o que fosse, ele foi encontrar Simão. Ele precisava contar: Simão, achamos o Messias. E ele leva o seu irmão a Jesus. Bem o que o irmão Hildo falou no início, né? Trazendo pessoas a Cristo, evangelizando onde nós estamos. Então, toda vez nas Escrituras que você ouvir falar sobre André, André é colocado em foco e é registrado como aquele que apresenta pessoas a Deus. O primeiro registro é nessa passagem. Ele chama Simão e o leva a Jesus. O segundo foi naquela multiplicação dos pães, onde ele acha aquele menino com o seu lanche e o leva a Jesus. O terceiro, quando alguns judeus gregos queriam conhecer Jesus, André faz essa ponte também. Isso está lá em João capítulo 12. Então, o que a gente pode dizer é que o entusiasmo de André, na sua fala: olha, nós achamos o Messias, fisga Pedro. E ele se dirige para onde Cristo estava. No versículo 42, então André levou seu irmão a Jesus.
Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Quando Jesus olha para Pedro, ele pôde enxergar as qualidades internas de Jesus. O irmão Alfredo muitas vezes já testemunhou do que Jesus fez com ele durante esse período de internação. Posso te usar, né, irmão? Jesus vê o interior do irmão Alfredo. Ele não vê o exterior. Somente. Ele não vê somente se eu sou brava. Ele vê o meu interior e é isso que ele via no Pedro. Ele já via no Pedro um homem forte, um homem de caráter, um homem de comprometimento, um homem que teria fé. Então, algumas qualidades que Jesus pôde ver nele. É claro que ele viu também que Pedro era vacilante, que Pedro era inconstante, que Pedro cortou a orelha de Malco, né? Já caminhando com Jesus durante alguns anos. Veja que vai existir sempre um duelo entre a carne e o nosso espírito. Entre Deus e o inimigo. Sempre vai ter esse duelo, né? Mas Cristo vê o que nós somos por dentro. E o que Jesus tem visto em nós? Nós temos desejado estar com o Mestre, assim bem próximo. Nós temos tido esse entusiasmo por Jesus que André teve em dizer: olha, venha ver. Semana retrasada, ou 2 semanas atrás, uma das adolescentes disse assim: minhas irmãs sempre me convidavam, mas eu achava que era chato. Mas hoje eu resolvi vir aqui na igreja, no trabalho da Tarde da Alegria. É muito legal, eu gostei muito e vou voltar. As irmãs chegavam em casa com entusiasmo. Falavam com certeza do que faziam aqui. Mas como ela é maiorzinha, né, a fase da transição, 11, 12 anos ali, aí as coisas já começam a vergonha, começa a surgir assim por diante. Mas ela veio, o entusiasmo fisgou o coração dela. As irmãs vinham tão alegres para casa, com trabalhos manuais, pipoca, pirulito e não sei mais o que tudo. E André fisga o coração de Pedro. Será que nós temos fisgado o coração de alguém que está ao nosso redor com o nosso entusiasmo por Jesus? Ou ele está assim, pastor Moacir diz lalau, né? Assim, nem frio nem quente, morno. Jesus, quando olha para nós, ele sabe no que nós nos tornaremos, né? Ele vai moldar as nossas vidas como o oleiro molda o barro em cima daquele círculo, daquela roda. Tem algum cavaco dentro? Quebra tudo e começa de novo, né? Deus não se cansa de trabalhar conosco. Claro que se a gente acompanhar todo o processo de Pedro, eu não vou entrar em detalhes, a gente vai ver que essa transformação de Pedro não foi fácil. Não foi fácil, levou tempo, incluiu lições dolorosas que Pedro teve que aprender, né? Volta e meio Pedro voltava para os antigos hábitos dele. Pedro mentiu dizendo que não conhecia Jesus. Né? Pedro fez tanta coisa errada, mas Pedro estava também com isso crescendo espiritualmente. Deus estava trabalhando nesse coração, que precisava ser quebrado, remodelado, quebrado de novo, remodelado de novo. Pedro precisava se arrepender e abandonar o antigo estilo de vida que ele tinha. Eu preciso ainda abandonar o meu antigo estilo de vida. Quantas vezes a ira sobe por nada? É um antigo estilo de vida. Eu preciso mais de Jesus. Quanto mais eu tiver do Mestre, menos eu vou ter desse meu inimigo carnal, né? Então, o caráter de Pedro estava sendo trabalhado. Um caráter que afetaria gerações inteiras. Ontem à noite a gente estava comentando sobre isso, né? Poxa vida, a atitude de Sara em dar a sua esposa para Abraão formou uma nação que é uma bagunça, né? Uma nação que é só coisa ruim, só coisa ruim. Então, a Bíblia diz que
Os nossos pecados também podem passar de geração em geração. Isso precisa ser quebrado. A hora que Ellen e Eliseu tiverem filhos, se eles não estiverem no caminho do Senhor, eu vou usá-los como exemplo porque eu tenho essa liberdade, se eles forem do mundo, se eles estiverem envolvidos com vícios, os filhos podem estar seguindo esse padrão. Podem não, por graça e misericórdia, mas podem estar seguindo esse padrão. Mas existe uma chance muito maior de, como filhos de Deus, estarem entregando, dedicando seus filhos a Deus, de estes seguirem o Senhor Jesus. E isso fazer uma diferença de geração para geração. Mas também tem que vigiar. Porque nós temos na nossa família também pessoas que conheceram Jesus na infância e que hoje não o seguem mais tão de perto. Não viraram vagabundos, mas não seguem mais a Jesus de perto. Então nós precisamos cultivar. Pedro era um pote sendo quebrado e moldado sempre de novo. Pedro foi aquele que, após ser quebrado e moldado, no dia de Pentecostes, ele pôde ver 3.000 almas vindo a receber Jesus através da sua pregação. Isso é fantástico, irmãos. Pedro não tinha faculdade, Pedro era um pescador, um homem simples, humilde. Olha o que Deus pode fazer quando Ele nos chama, quando nós nos permitimos ser quebrados e moldados. Ele foi também usado para compartilhar o Evangelho com os samaritanos, impôs as mãos sobre esses também para que recebessem o derramar do Espírito Santo, né? Então, todos nós temos dons diferentes que contribuem para a edificação do reino. Foi tão bom ter a Vanessa aqui ontem. A cozinha estava toda sob controle. Tudo certo. Temos diferentes dons para contribuirmos no reino. Quando um dos pequenos veio e disse: mas eu não como cachorro quente com molho. Ela poderia muito bem ter dito: tem só isso para comer, come se quiser. Não. Espera um pouco. Vou preparar um pão só com salsicha. Isso é contribuir para a edificação do reino. Por quê? Porque essa criança vai lembrar: essa tia se importa. Ela me ama. Ela não me faz descer goela abaixo o molho da salsicha que eu não gosto. É tão pequeno, é tão simples. Mas vai ficar na vida dessa criança. Então nós podemos servir aonde nós fomos colocados. E dos versículos 43 a 51, nesses versículos a gente vai notar que, eu vou ler e a explanação é muito curta. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar, veja bem, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael, que também em outros evangelhos é conhecido por Bartolomeu, e disse assim: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Se você observar a palavra que eu enfatizei, Filipe não foi atrás de Jesus. Jesus foi procurar. Olha que diferença. João e André seguiram Jesus. Eles foram. André buscou Pedro.
Filipe foi buscado por Jesus. Jesus o chamou, venha comigo. Então, nosso Deus é o bom pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela perdida. E Ele também vem à procura de nós. O Deus que criou milhares e milhares de estrelas tem tempo para nós ainda hoje. Nenhum de nós está fora do olhar e dos seus cuidados. Ele sabe exatamente aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. E nós somos altamente valiosos para Deus. Guarde isso. Você não é qualquer um para Deus. Você é altamente valioso. Senhor, tu me sondas, me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Isso não traz medo às vezes? Se nós estamos fazendo algo oculto, de que o Senhor tudo vê? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Que gostoso! Aonde eu estiver, o Senhor me guiará, me susterá, me protegerá. Assim como André, Filipe também não conseguiu conter o seu entusiasmo pelo chamado de Jesus e chamou Natanael. E Natanael foi cético. Natanael foi, assim, desdenhou de Filipe. Como você agiria se alguém dissesse para você, pode vir alguma coisa boa de lá? Como você se sentiria? Filipe nem argumentou. Ele só disse, vem ver. Se você vir com seus próprios olhos, talvez fique mais fácil. E de fato foi. Que testemunho poderoso, né? Quando Jesus descreve tudo sobre Natanael e ele é convencido e aquilo traz uma reviravolta na vida de Natanael que se torna também um discípulo do Senhor Jesus. Então, que o nosso coração possa ser um coração flexível. E quando você estiver evangelizando alguém, lembre que existem várias formas dessa pessoa ser alcançada para Jesus. Mas seja você um exemplo na vida dela. Que ela olhe para você e possa ver Jesus. Que o seu entusiasmo por Jesus pudesse fisgar o coração dela. Como aquela adolescente que diz, é muito legal aqui. Eu vou continuar vindo. Então, Deus usa de muitas maneiras. E existem muitas maneiras que pessoas podem vir a Jesus. E nessa noite várias perguntas ficam. Você vai ficar firme com Jesus até o final? Você pode ter olhado para você e Jesus estar perguntando, o que quereis de mim? O que você quer de mim, Gabriel? Mas a resposta continua sendo a mesma. Venha e veja. Venha ter um relacionamento comigo e veja o que eu posso fazer por você. Amém? Nós te louvamos. Porque podíamos ter um horário marcado com o Senhor aqui hoje à noite. Muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada porque podemos ver que escolhestes pessoas muito comuns para fazerem parte do teu círculo íntimo. Somos pessoas comuns, Pai. Tu nos chamastes. Estamos aqui para a tua obra. Que nessa noite tu pudesses estar falando com cada um de nós. E que a gente possa estar tomando uma posição se porventura em alguma área a gente tiver deficiência. Que não puséssemos
Que não sejamos resistentes ao Teu Espírito Santo, mas que nos deixemos quebrar e moldar, para que pudéssemos a cada dia mais ser parecidos com o Teu Filho Jesus. Muito obrigada por Teu grande amor. Muito obrigada por Tua fidelidade e por Tua bondade. Nós Te agradecemos. E Te pedimos que fiques conosco nessa nova semana. Que nos cerques pela frente, por trás, ao redor, por cima, por baixo. Que nós pudéssemos estar guardados no Senhor. Amém. Grupo de louvor, por favor.